Fala galera, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast, aquele nosso encontro íntimo todas as quartas-feiras, ou uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Eu não sei quando você tá vendo isso, de repente, agora você tá no Japão e são 6 horas da manhã, você acordou pra fazer alguma coisa, está querendo assistir nosso programa, então bom dia, boa tarde, boa noite, não importa porque a internet é o nosso universo. E como sempre ao meu lado, esse homem que cresceu... Tá cabeludo, cara. Daqui a pouco você pode fazer aquele topete do Elvis Presley. Tudo bem, Aguinaldo Oliveira? Foi longe hoje, hein? Foi até o Japão hoje, Você né? viu? Salve, salve, pessoal. Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo nos 4 cantos desse planeta maravilhoso, né? Quem sabe até pelo universo, então, né? Vamos pensar nisso. O povo já tá fazendo viagem espacial agora pra Lua, né? Um abraço a James Webb, então. Tá lá, Um abraço, James. Estamos começando mais um Indaiatuba Podcast, um programa diferente, diversificado, né? Com bastante humor, mas com muita responsabilidade também pra gente bater um papo, trazendo pessoas aqui que trazem aí conteúdos também a vocês. E hoje não é diferente, né, Beccari? Hoje não é diferente, Aguinaldo, porque hoje é voltado o nosso programa pra você que tá com dor nas costas. Não, brincadeira. Não, pode ser também, por que não? Pra gente entender um pouco mais sobre o universo do nosso próprio corpo. Eu acho que se tem uma coisa que eu tenho certeza, Aguinaldo, e eu tenho certeza que a pessoa que tá aqui não vai me corrigir, é que a gente vai viver com a gente mesmo até o fim da vida, até a gente morrer. Poxa vida, isso é filosófico, hein? É filosófico, não vai ter como a gente sair desse corpo, cara. Às vezes o pessoal tecnologia tá indo pra um lado, mas acho que não vai ter essa transfusão de corpo. Então vamos cuidar bem dele, é isso? Exatamente. Por isso que a gente está aqui com uma profissional renomadíssima da nossa cidade. Ela é pós-graduada em fisioterapia traumato-ortopédica. Ela trabalha com fisioterapia ortopédica esportiva também, que é um pouco do lado que a gente vai abordar também. Porque não é só cuidar do nosso corpo, é pôr ele em movimento. A partir do momento que a gente está pondo ele em movimento, a gente está praticando um certo esporte. Perfeito. E a gente precisa ter um certo cuidado. Ela tem mais de 20 anos de atuação em fisioterapia. Ela também trabalha com atletas e praticantes de polo, corrida, triatlon, jiu-jitsu, crossfit e tem uma experiência muito legal que é com a seleção brasileira de basquete, de cadeira de rodas, que ela... Eu não vou contar o que ela... Chegou na seleção, ela já ganhou o negócio. Ela já ganhou, ela já é pé quente na seleção brasileira e daqui a pouco a gente fala sobre o que ela ganhou. Tá com dúvida? Já fica aqui no nosso programa. Tô falando com a doutora Carla Kian. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao Indaiatuba Podcast. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito honrada de estar fazendo parte aqui do podcast de vocês. Espero que o nosso bate-papo seja muito legal, que todo mundo que tá ouvindo a gente consiga aproveitar alguma coisinha do que a gente conversa aqui hoje. Doutora, como é que começou a sua história na fisioterapia? Desde pequena você não gostava muito de brincar com os brinquedos comuns? Gostava mais de brincar com arrumando um bracinho da boneca, do joelhinho de não sei quem? Consertando, né? Desmontando e montando. Na verdade, não. Eu sou bailarina de formação. Então, em algum momento, eu precisei muito de fisioterapia. Eu tinha muitas dores. Já tive dor no joelho, já tive dor nas costas. Então, precisei como paciente da fisioterapia por bastante tempo. E eu sou de Suzano originalmente. E lá a gente tinha um time de vôlei incrível. E agora voltamos com o time. Tá aí despontando de novo. E eu tinha um sonho de talvez ser fisioterapeuta de um time de vôlei. Então, juntou as duas coisas. Eu conhecia a profissão como paciente e tinha essa vontade aí de trabalhar com esporte, por admirar mesmo o nosso time da cidade. Que legal, né? Bom. E aí se tornou essa profissional. Tá aí. Doutor Carla, é um prazer estar recebendo aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite todo especial. Bom, você citou aí que você foi bailarina, não é? Quanto tempo de bailarina fazendo esse trabalho? Nossa, quase a vida toda. Eu parei por conta da faculdade. Nos últimos anos da faculdade não dá pra você tocar as duas coisas, né? Tem que meio que você decidir pra que lado você vai. Mas desde os meus 8 anos, mais ou menos, eu tive alguns períodos que eu precisei parar. Logo que eu entrei na faculdade, eu parei pra dar mais atenção. Aí eu senti muitas saudades e voltei só de forma mesmo recreativa. Depois de adulta, eu voltei a fazer mais um pouquinho. E aqui eu ainda tô ensaiando para fazer de novo. Inclusive, a minha médica, a ginecologista doutora Lívia, ela me falou de um lugar super legal que tem aulas de balé aqui para adultos. Tô namorando aí a possibilidade. Falta um pouco de tempo, mas quem sabe? O tempo é sempre mais escasso. Mas me conta um pouquinho mais desse seu lado esportivo, né? Você tinha um sonho de treinar, na verdade, de cuidar de um time de vôlei, você realizou esse sonho?
De um time de vôlei, não, mas recentemente agora acabei de voltar de Bogotá, eu tive a oportunidade de trabalhar com a seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas. Foi minha primeira atuação numa seleção brasileira, num time muito bacana, de meninas muito legais, assim, fiz parte de uma comissão técnica que me acolheu de uma forma muito bacana, então foi uma experiência incrível. E conta pra gente, você já estreou, já com o pé direito, já conquistando algum resultado? Fisioterapeuta pé quente. Pé quente, pé direito. Exatamente. A gente foi para lá com um objetivo de conquistar uma vaga no Mundial, que vai ser o ano que vem no Canadá. Então, toda a estratégia de jogo foi voltada para que a gente conseguisse essa vaga. Então, o time nunca tinha chegado a uma final da Copa América. Esse torneio que nós participamos foi a Copa América, em Bogotá. E foi a primeira vez que as meninas chegaram a uma final, ganhamos a medalha de prata e com isso a gente conseguiu uma vaga para o Mundial ano que vem. Aê, começou bem, Muito pé quente bom, e pé direito. Doutora, como é que funciona essa questão de quando um profissional ele é extremamente capacitado e renomado, como é que ele chega numa seleção brasileira de um esporte como esse, né? Porque às vezes a gente acha que um profissional tá aqui em Indaiatuba, tá mais escondido porque é uma cidade interior, não tá nos grandes centros como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Como é que foi o convite para você participar? Na verdade, eu acho que tudo depende muito de relacionamentos, de como você se relaciona com as pessoas, né? Me fizeram essa pergunta esses dias e é muito legal, até para dar de dica para quem é recém-formado. Acho que quando você é um bom profissional, você não tem concorrência, você tem colegas. Então, você construir essa rede é muito importante. E tá sempre se atualizando, né? Então, quando comecei, despertou em mim essa vontade de trabalhar com o paradesporto, né, que é um universo à parte, comecei a estudar muito. Então, tudo quanto é curso que tem lá no Centro Paralímpico, eu estava lá, comecei a seguir todos os fisioterapeutas, comecei a me comunicar com eles. E aqui em Indaiatuba, a gente tem o fisioterapeuta do time masculino, da seleção masculina de basquete em cadeira de rodas. E quando eu comecei a atender um paciente aqui que teve uma lesão medular, eu não tinha ainda experiência com esse tipo de lesão. E eu fui lá e pedi ajuda para ele. Então, Marcão, tô com um paciente assim, ele é meu amigo, eu preciso ajudá-lo. Ele quer que eu seja a fisioterapeuta dele, então eu preciso de ajuda, eu preciso de conhecimento. Qual o caminho, né? Você que já tá aí no basquete, que lida com esse tipo de lesão há bastante tempo. E aí ele foi me dando as dicas, as orientações, segue esse caminho, segue o outro. A gente construiu uma amizade a partir daí. E quando surgiu a oportunidade, ele viu meu empenho desde lá de trás, em continuar estudando, em continuar buscando informações. E aí, quando abriu essa oportunidade, ele me convidou. Ele fez esse convite para eu estar lá com ele. Que legal, bacana, viu? Parabéns a essa conquista aí junto à seleção brasileira, né? E claro, também aqui aproveito para mandar um abraço ao pessoal do Gadinho aqui de Indaiatuba, né? Sobre cadeira de rodas também do basquete aqui. O pessoal manda bem. Manda muito bem aí, tem feito também história aqui também na nossa cidade. Bom, 20 anos de experiência, não é, nessa área aí. A traumato-ortopedia. O que se trata dessa área? Só para a gente entender um pouquinho mais. Essa foi a minha primeira formação, né? Então, logo que me formei na faculdade, eu fui para essa primeira especialização. A traumato-ortopedia, ela abrange tudo que tem a ver com de dores musculoesqueléticas. Então, desde uma dor nas costas, uma cirurgia de ombro, uma cirurgia de joelho, tudo que tem a ver com o nosso esqueleto. A fisioterapia tem outras áreas de atuação. Então, tem a parte cardiorrespiratória, tem a parte de UTI. A parte que eu escolhi me especializar foi a traumato-ortopedia. Então, tem a ver com todas as lesões que a gente tem na parte muscular, óssea, tendão, ligamento, toda essa parte que nos movimenta. E você percebe no seu consultório uma lesão mais comum que seus pacientes procuram? É sempre dor nas costas, sempre alguma lesão no joelho? É bastante amplo. Hoje em dia, a gente vê muita gente com dor nas costas. E eu gosto sempre de explicar a diferença entre dor e lesão. Porque as pessoas, às vezes, acham que toda dor tem a ver com alguma lesão. E muitas vezes não tem. O que acontece é que o nosso corpo sempre responde com dor quando tem algo que não está dando muito certo ali. Então, a dor é um primeiro sinal de que tem algo errado. Uma lesão é quando essa dor já está ali instalada e alguma coisa mecânica ou alguma coisa química já está mais machucada, já não está funcionando na sua plena função. Então, são coisas diferentes. E muitas vezes a lesão inicial já sarou, já foi curada, mas a dor persiste quando o tratamento não é feito. Então, por exemplo, dor nas costas, muitas vezes as pessoas já têm há muito tempo, mas ela não necessariamente tem uma lesão instalada ali. Às vezes é só um sintoma que ficou acompanhando essa pessoa por mais tempo. Então,
eu tenho atendido bastante gente com dor nas costas, por exemplo, não relacionadas à lesão, relacionadas a maus hábitos, relacionadas à falta de movimento. Mas eu tenho uma outra vertente que é cuidar do esportista, né? E aí o esportista vem com as mais diversas lesões. Às vezes eles têm lesões e não têm dor. E às vezes as dores deles já não estão mais relacionadas à lesão. É um pouco confuso isso, por isso que toda vez que o paciente chega com alguma queixa, a gente precisa estudar ele bem minuciosamente para entender de onde vem esse problema, o que é que está te atrapalhando, né? A performar, seja no seu trabalho, seja no seu esporte, e fazer essa diferenciação aí entre dor e lesão é muito importante. Hoje você atende mais o seu consultório esportista, o público no geral você também atende? Atendo tanto um quanto o outro. Tá. E você falou em relação a essa dor nas costas, que talvez seja a maior queixa dos seus pacientes, que não são esportistas. Quando você percebe que é um hábito ruim, esse hábito geralmente é o quê? É uma postura errada na cadeira? Porque até serve para o pessoal que está aí de casa, perceber se, será que eu tô me comportando bem? Será que serei eu o próximo paciente da doutora? Sei lá, uma postura, um jeito certo de dirigir, um jeito certo de repente a pessoa trabalha num computador o dia inteiro, se precisa pôr almofadinha, coisas desse tipo. Apoio ao pé, apoio do pé. Por muito tempo se preocupou bastante com a ergonomia, né? Com o jeito certo de sentar, com a altura da mesa, a altura do teclado do computador, a tela. E aí, com o passar dos anos, quanto mais estudos foram feitos, a gente começou a perceber que o problema não é a sua postura estática, porque não existe uma postura perfeita, uma melhor forma de sentar que caiba para mim, caiba para você, caiba para ele. Não existe isso. O principal para você não ter dor nas costas é o movimento, é evitar ficar nessa postura estática por muito tempo. Quando você se mantém em movimento, o seu músculo relaxa, os seus ligamentos recebem mais fluxo sanguíneo, recebem mais oxigênio, tudo ali está em movimento e ele consegue receber mais nutrientes e isso evita as dores. Manter o corpo mais ativo, mais em movimento é o que evita a dor, muito mais do que uma postura perfeita sentada, uma altura correta de teclado, de mouse e esse tipo de coisa. Então, o grande conselho trabalha muito tempo sentado, levante de vez em quando, vai dar uma volta. Tome uma água, porque a hidratação também é muito importante para evitar dores nas costas. Coloca o despertador ali, já estou há mais de 1 hora sentado. Coloca, vai, levanta, dá uma voltinha, 2 minutinhos de pé que seja, já melhora. Às vezes, algumas reuniões, eu tenho alguns pacientes que fazem algumas reuniões até de pé, porque hoje em dia tem muita coisa do home office, né? Então, ao invés de fazer todas as reuniões ali sentado, muda um pouco a postura, faz um pouco de pé, mantenha-se em movimento. Se movimenta um pouco mais. Exato. Vamos mexer um pouquinho agora com a turma aí das academias, né? Em especial é a nossa crossfiteira, né? A nossa intérprete de Libras aí, a professora Débora, que curte muito aí o crossfit. Uma das suas atuações, né, específica aí é o pessoal do CrossFit. Eu queria entender, eu na verdade nunca pratiquei o CrossFit, vejo meus amigos aí praticarem, né? Mas eu vejo que é algo assim que é intenso. Esse intenso, ele pode causar lesões muito fáceis caso estejam sendo processados de forma errônea ou não é tranquilo esse tipo de atividade para se recuperar também? O CrossFit é uma atividade incrível, eu pratico CrossFit também. Legal. E eu sou apaixonada pela modalidade. Ela é bastante intensa, ela é bastante dinâmica, então por isso que as pessoas acabam gostando muito. Ela pode ser lesiva, sim, se você ultrapassar os limites do seu corpo, se você não estiver preparado para levantar uma certa carga. Principalmente se você não tiver entendido como é que o movimento tem que ser realizado. Mas isso acontece em qualquer esporte. Não só no CrossFit. Então, desde que você pratique a atividade com consciência, com a carga correta, faça a evolução gradativa dessa sobrecarga. Não queira começar carregando o mesmo peso que o cara que está lá treinando há 3 anos, né? Não vai acontecer. O maior problema que eu vejo das pessoas que se lesionam é ego. É porque vê o colega ali do lado carregando 100 quilos e aí tá lá 3 meses e quer carregar 100 quilos também. Não vai dar, né? Aí essa pessoa acaba se machucando mesmo. Mas ela não é... O CrossFit não é um esporte, uma modalidade que machuca muito mais do que as outras. Já existem alguns bons estudos falando sobre isso e é uma atividade bastante segura e muito boa. Não, isso que é mais interessante. Legal. Tem algum esporte, assim, você disse que todas as modalidades têm seus riscos, né? Mas tem alguma modalidade que você indica para uma pessoa que, de repente, uma pessoa comum que tenha dor nas costas, que esteja querendo se movimentar mais,
que já falando de uma lesão de um desconforto mais comum entre a população no geral. Esse esporte é bacana, uma natação, de repente um jiu-jitsu, não sei se vai ser uma boa pedida, né? Na verdade, eu sempre indico o que a pessoa conseguir manter uma constância. Não existe o melhor esporte para todas as pessoas. O que importa é você ir e você manter uma constância nesse esporte, qualquer ele que seja. Nem que seja uma caminhada, mas você vai conseguir caminhar 3, 4 vezes por semana, pelo menos? Se é isso que você gosta de fazer, comece por aí. Agora, se sua vontade é praticar o jiu-jitsu, vai pro jiu-jitsu. Não adianta eu querer, você gosta de jiu-jitsu, aí eu invento que para você o bom vai ser a natação. Não existe isso, porque você vai pra natação 2 meses, você vai desistir. Não vai gostar. Então, o principal é escolha algo que você se identifique, que você goste e que você mantenha uma constância. Aí você vai ter os benefícios desse esporte, qualquer que seja. E falando mais dessa linha esportiva, né, doutora? Eu imagino que você tenha já recebido inúmeros atletas de diversos esportes. Teve algum atleta que passou pelo seu consultório com algum tipo de lesão, com algum tipo de dor, e você pensou assim, essa lesão, essa dor eu não vou conseguir resolver. O que é isso? Tá muito difícil de resolver, porque era muito específica? Acontece às vezes, sim. Muitas vezes chega... Quando você faz um tratamento muito tempo com uma pessoa e às vezes ele não dá certo, você troca de profissional. E às vezes essas pessoas chegam até mim. E aí, quando chega essa pessoa para mim com uma lesão de muito tempo, que o outro colega, o outro médico não deram conta, dá uma ansiedade, assim, Claro. o que será que eu vou fazer de diferente? Aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade mesmo, porque essa pessoa já passou por outros profissionais, ela deposita em você uma esperança de resolução. Então, isso dá uma certa ansiedade ali. Nossa, eu preciso olhar com ainda mais atenção, entender o que já foi feito e, principalmente, o que eu posso fazer de diferente. E aí, eu acho que é aí que conta a sua experiência, né? Porque eu já atendi muitos tipos de casos. E eu tenho a humildade de dizer, olha, vou tentar algo diferente. Eu não sei se o resultado vai ser diferente, mas para funcionar, eu vou precisar que você trabalhe junto comigo. Então, não adianta você vir aqui 1, 2 vezes na semana e em casa continuar fazendo seus hábitos completamente errados. Então, eu divido essa responsabilidade com o paciente sempre. Porque a gente não é milagreiro, né? Queria ser. Talvez eu tivesse aposentada. Mas não, a gente não tem esse poder. Então, principalmente que o paciente entenda o seu papel no processo e faça parte dele de forma ativa. Eu acho que isso funciona. E aí, esses casos que às vezes não tiveram resolução antes, eles acabam sendo solucionados. E tem algum caso que você se lembra de cabeça, o mais difícil da sua carreira? Não tenho um mais difícil, mas eu tenho muitos com prazos, assim. Então, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui em Indaiatuba, eu comecei a trabalhar com os polistas, né? Então, me veio um paciente que ele estava com uma fratura ainda que não tinha sido consolidada de dedo, mas ele tinha que jogar no final de semana. Tá, vamos só traduzir para o pessoal que está para entender aqui. Os polistas são pessoas que praticam o polo. O polo a cavalo, Perfeito, exato. okay. Que também é um esporte que eu não conhecia até morar aqui em Indaiatuba. E aqui é o maior centro de times de polo. A gente tem muitos campos de polo. Os principais campeonatos são aqui. E eu vim de São Paulo para cá, eu nunca tive nenhum contato. E um dos meus primeiros pacientes foi um jogador de polo com uma fratura de dedo. Logo essa. E ele tinha que jogar. E eles fazem muita força nas mãos, né? Eles sim. precisam, uma segurando o taco, a outra segurando a rédea. E aí, como é que vai? Como é que faz? Você deixa, você libera... E aí você tem que, mais uma vez, dividir essa responsabilidade. Você não tá liberado para jogar, mas eu entendo o quão importante é esse jogo para ti. Então a gente vai lá, a gente faz bandagem, a gente dá suporte e reza um pouco, né? Isso é importante, essa receita, né? A gente tem que contar com uma ajuda extra. Doutora, cara, você citou alguma coisa aqui, pelo que eu vi no que nós preparamos aqui, que a terapia manual é uma das suas paixões. Uhum. Eu queria entender primeiro o que é essa terapia manual e exatamente o porquê que você considera ela, essa paixão sua. A terapia manual são técnicas em que você usa as mãos para tratar um paciente. Então, tem diversas técnicas. Tem as massagens, tem as liberações miofasciais. Para o paciente, de verdade, o que ele vai sentir é o meu toque, é o meu movimento. Para o fisioterapeuta, existem diversas formas de abordagem. Então, quem tem que entender exatamente o que tá fazendo ali somos nós. O paciente vai deitar na maca e vai sentir, vai... mostrar o que tá sentindo, né? O próprio corpo acaba mostrando pra gente onde é que tá a dor, como é que estão aqueles músculos. E eu gosto muito de terapia manual porque
assim, eu trabalho com isso desde o início, né? Eu me especializei bastante, eu estudei fora para trabalhar, para aperfeiçoar minhas técnicas de terapia manual. Então, eu fiz curso em Londres, eu fiz curso nos Estados Unidos. Então, eu gosto muito de utilizar a terapia manual como ferramenta. Porque eu acredito muito na cura através do toque. Porque quando a gente pergunta as coisas para um paciente, muitas vezes ele não lembra, muitas vezes ele não sabe, e muitas vezes ele não quer compartilhar. Principalmente atleta. Ele tá sentindo dor, mas com medo de ser cortado, Ok. né? Com medo de ser proibido de praticar. Ele às vezes não conta. E quando você tá lá com a sua mão trabalhando, Sim. não tem como. Ah, O tá. corpo mostra. Então eu sei onde é que tá doendo. Então eu gosto muito de atuar dessa forma, porque o corpo não esconde. A gente consegue perceber onde é que tá o problema através do nosso toque. E a melhora é significativa quando aplicada esse manual aí? A terapia manual Ela dá uma resposta rápida? dá ou uma seja, resposta rápida. Dá uma resposta rápida. As pessoas geralmente sentem já algum alívio numa primeira sessão. Não existe uma cura Tá, imediata, mas já existe sim algum alívio. Doutora, para uma pessoa de mais idade, para uma pessoa da terceira idade, enfim, uma pessoa que precisa, de repente, começar a se movimentar, o mais indicado, a gente percebe aqui na cidade de Indaiatuba, né, inclusive... A gente quer vou mandar um abraço para o Marquinhos, nosso secretário de esportes, né, que Perfeito, disponibiliza centenas e centenas de vagas no esporte cidadão como um todo. E a gente percebe que há uma procura imensa da terceira idade no esporte da hidroginástica. Esse é o esporte de menos impacto para quem é da terceira idade e quer se movimentar regularmente, ou a caminhadinha leve, um polichinelo aqui, outro ali, também são saídas importantes para melhora na qualidade de vida desse público da terceira idade? A hidroginástica, ela é muito legal para a parte cardiovascular. Então, a pessoa está em movimento, a água facilita os movimentos. Então, quando ela tem dor, quando ela tem dificuldade de mobilidade, a água é muito boa. Mas pensando em longevidade, pensando em ganho de massa muscular, pensando em prevenção de osteoporose, o mais indicado é a musculação. A musculação é muito importante, principalmente para todas as idades, mas na terceira idade ela é assim essencial. Todas as pessoas de mais idade deveriam trabalhar com musculação, porque a contração muscular gera um estresse ósseo que gera mais produção de células ali e fortalece os ossos. Então, muito mais até do que a hidroginástica. Então, se você tem dificuldades de movimento, porque você tem dores, a hidroginástica é um início, mas em algum momento eu sempre vou indicar a musculação. Isso que é legal. E é bacana que também, fazendo um paralelo à terceira idade, também é muito importante que principalmente os atletas paralímpicos também pratiquem a musculação. Aqui nós temos se eu não me engano, uma modalidade, Aguinaldo, talvez você me ajude a lembrar, que é como é o nome daquele esporte que você faz o supino? Ele tem um nome em inglês. Não é grappling, não, grappling é outra coisa. Mas enfim, tem o levantamento de peso aqui, Ok. uma turma O halterofilismo. O halterofilismo, isso. Isso. Tem uma turma aqui na nossa cidade, que é uma turma competitiva, né? E eles praticam muito a musculação, e são atletas PCD, e eu percebo que eles se dedicam até mais do que as pessoas que não são PCD. Esse comprometimento também para uma pessoa que tem uma necessidade especial, ela também, além de melhorar o rendimento esportivo desses atletas, você que já trabalhou com para-atletas, ele também melhora na qualidade de vida e na independência dessas pessoas? O esporte é essencial para essas pessoas, para todas as pessoas, mas para uma pessoa com deficiência, ela talvez seja até mais importante, porque ela gera essa independência e ela gera uma inclusão na sociedade, né? Quando o para-atleta, quando uma pessoa com deficiência entra para o paradesporto, que a gente chama, ele faz parte de um grupo, ele se relaciona com mais pessoas. Então, isso tem uma importância, além da saúde física, a saúde emocional é importantíssima. Então, o esporte é muito importante para as pessoas com deficiência. E você percebe que, pelo menos no caso da seleção brasileira de basquete, você pegava no pé deles para eles fazerem atividade assim, porque eu imagino que deve ter uma equipe gigantesca de pessoas, de profissionais atrás. Acompanhando. Acompanhando. E você acompanha as atividades físicas desses atletas para você puxar a orelha ali, ó, vai machucar o braço ali, hein? vai machucar a coluna. Essas meninas, elas têm os seus próprios clubes e elas se juntam na seleção brasileira nas etapas de treinamento e de competição.
Nos clubes, elas têm sua rotina de trabalho, assim, elas são atletas, né, de alto rendimento, atletas profissionais, então elas não podem fugir da musculação de jeito nenhum. O meu recado para elas foi: intensifiquem esse trabalho, porque só assim vocês vão evoluir cada vez mais. É o trabalho de base. Você pode ter treino de estratégia, treino de quadra, mas se você não tem a base da musculação ali, você não evolui. É muito importante para elas também. Doutora, até aproveitando, então, falando em evolução. As pessoas que estão nos assistindo aqui, às vezes correm, por exemplo, parque ecológico, fazem ali a sua caminhada ou a sua corrida. Tem uma indicação, por exemplo, porque a pessoa que vai começar, claro que ela não vai ter um fôlego para estender tanto, mas ela forçar nesse primeiro momento aí, não seria tão indicado? Ou fazendo aí 10 minutinhos ali por dia só, isso já ajuda, já é o suficiente ou não? Qualquer movimento é melhor do que estar sedentário. Perfeito. O mais importante é você conseguir sentir o seu próprio corpo, conhecer e respeitar os seus limites. Eu sempre falo que o mais indicado é você procurar um médico, fazer seus exames antes de se expor a uma atividade física de maior intensidade. Então, uma caminhada é o básico, você precisa caminhar. Agora, se você quer evoluir para corrida, é sempre bom ter um check-up ali. A gente tem visto umas coisas bem tristes, assim, em algumas provas, né? Algumas fatalidades inesperadas de gente jovem. E acontece. Quando você tem os seus exames em dia, a gente diminui esses riscos, né? Então, eu acho que o ideal é que todas as pessoas procurem por uma avaliação médica antes de intensificar suas atividades físicas, seja ela qual for. Agora, se você não tem essa condição imediata, é melhor que você faça, porque você não vai atingir não vai ser tão intenso logo de cara, né? Você vai começar devagar e vai progredindo. Então, comece. E aí, conforme você for pegando gosto pela atividade, for intensificando ela, não deixa de fazer seus exames. É bem importante. Doutora Carla Kian, como que você lida com as frustrações dos seus pacientes? Porque nem tudo são flores nesse ramo. Eu imagino que você tenha pacientes que, infelizmente, o diagnóstico, enfim, olha, você não pode mais fazer isso, ou de repente isso vai te limitar. A gente sabe que, por exemplo, para jogador de futebol, lesão ligamentar de joelho é uma coisa que eles até voltam a jogar, mas é sempre um negócio mais complexo de você tratar, de você cuidar. Como que você lida? Você, além de uma fisioterapeuta, tem que também, muitas vezes, fazer um papel de psicóloga também, com esse olhar mais humano? Precisa saber o jeito que você vai dar essa informação para o paciente, né? Quando é grave, quando não é, a gente tem essa responsabilidade, né? Mas quando eu vejo que a coisa é um pouco mais séria, porque as pessoas hoje, mesmo os meus atletas amadores, eles são muito dependentes da atividade física. Então, dizer para ele, olha, você vai precisar ficar aí 3, 4 semanas sem correr, sem jogar, porque senão a sua lesão vai se agravar, não é uma notícia bem recebida. Então, quando eu vejo que aquilo está causando um transtorno emocional muito grande nessa pessoa, eu procuro ajuda de outros profissionais. Eu indico por uma psicóloga, porque o meu papel ali não é esse. Eu até tenho um conhecimento básico de acolhimento, de dar a notícia, mas não é o meu papel. Eu preciso de um profissional adequado para isso. Então, eu trabalho muito em equipe. E aí, eu procuro uma psicóloga e faço a indicação. E não deve ser fácil também, né? Não é. Bom, falando de psicologia, vamos falar de crianças, né? Você também faz algum tratamento com crianças também? Como é que é esse trabalho com criança? Porque normalmente a criança não sabe se expressar exatamente, né, do que está sentindo, mas como você disse, quando você coloca suas mãos ali para poder sentir, talvez ali você descubra alguma coisa. Mas como é que é esse relacionamento aí do atendimento na sua área, né, como doutora, com uma criança? O atendimento infantil é feito por uma outra especialidade. Tá, tem uma outra especialista. Então tem, da pediatria, e eu não tenho muita experiência com ela. Ah, perfeito. As crianças, elas têm algumas necessidades diferentes, né? Tem muitas crianças que precisam de fisioterapia por questões neurológicas, questões de más formações no nascimento, né? São outras questões que não ortopédicas. E quando são lesões ortopédicas, né, uma fratura de braço, né, aquela criança que caiu, quebrou, aí eu até tenho algum conhecimento para trabalhar, mas eu nunca tive essa experiência. Eu sempre trabalhei com adultos. Ô, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. A alimentação, ela está totalmente relacionada a, sei lá, evitar uma lesão que possa se agravar por conta de um esporte um pouco mais pesado? Ou a alimentação não tem muito a ver, tem mais a ver com a postura? Não, a alimentação é importantíssima. Tanto a alimentação quanto o sono são muito importantes para a recuperação, né, de todos nós, dos esportistas em especial.
Porque a nutrição, quanto mais bem nutrido tá o seu corpo, mais qualidade vai ter seu músculo, mais qualidade vai ter seu osso, seus tendões. Então, sua probabilidade de lesões já diminui um pouco. E é durante o sono que o nosso corpo se recupera de todo o estresse que a gente vive durante o dia, seja ele estresse físico, emocional, esportivo, a gente se recupera enquanto dorme. Então, quando a gente não tem um sono de qualidade, a gente aumenta a sensação de dor e a gente aumenta o nosso risco de lesões também. E qual que é o indicado? Dormir quanto tempo por dia? O indicado é 8 horas por dia. 8 horas. Tá fazendo certinho? Mais ou menos. Doutora, também, você citou aí, é muito importante, parcerias. E nesse segmento médico, a gente sempre vê realmente que tem muita parceria, né, entre médicos de diferentes áreas ou até da mesma área. Como é que é esse trabalho de vocês? Você, por exemplo, alguns casos que são mais graves, vamos chamar assim, né? Que já sai um pouco da sua alçada na parte aí de lesões ou coisa parecida, que é algo mais para se recuperar, uma cirurgia, alguma coisa também. Vocês sempre têm esse contato com os profissionais também para explicar o caso? Sempre, sempre. Então, quando a gente... O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Então, você não precisa passar por outro para chegar até mim. Mas, quando eu te avalio, se eu acho que você precisa de uma avaliação de um médico, de um dentista, de um psicólogo, de um nutricionista, eu tenho essa equipe de apoio. Então, eu vou sempre te encaminhar para um deles. Isso é bacana. Agora falando da Carla pessoal, Carla. Carla, aqui tá escrito pra gente que você gosta muito, você já disse que gosta de CrossFit, mas também que você é corredora, você tem outros esportes que você gosta. Como que você concilia com a agenda do consultório? Na verdade, a gente... Praticar esporte não é opcional mais, né? Ainda mais na idade que eu já tô. E quando eu me mudei para Indaiatuba, eu fiquei extremamente sedentária. Então, eu engordei demais. Eu engordei 16 quilos. E eu tinha muitas dores. E aí, eu me sentia até envergonhada de trabalhar. Tipo, como é que eu vou trabalhar, cuidar de saúde, de pessoas que praticam esportes? Se eu tô obesa, se eu tô sentindo dores, eu não tinha nem energia para isso. Então, aquilo começou a me incomodar demais. E aí, foi a hora que eu dei uma virada de chave. Não, você precisa voltar a se exercitar. Aí foi quando eu comecei o CrossFit, cheia de vergonha, porque é um ambiente, né, onde as pessoas são muito fortes, são muito magras, muito bonitas. E aí eu tive cheia de vergonha, mas fui super bem recebida também. E a corrida é mais recente. Meu irmão é corredor maratonista, minha irmã também corre. Por que só eu não, né? Eu vou tentar também, mas é difícil no começo. Você começa a correr, falta o fôlego, você não acha que vai evoluir, a evolução é super lenta. Aí eu contratei um profissional para fazer minha planilha, ela me ajudou bastante. E aí eu comecei a entender como é que funciona essa evolução na corrida. E é muito importante para mim, porque eu trato muito de corredor. Então, quando você sente ali, né, como é que funciona no seu próprio corpo, eu acho que você fala com um pouco mais de propriedade com seus pacientes. Então, eu costumo testar algumas coisas, assim, nem que seja 1, 2 aulas, para entender um pouco mais. Quando você trabalha com fisioesportiva, você precisa conhecer minimamente o esporte, né? Alguma coisa de regra, os principais movimentos. E aí, quando você tem a oportunidade de praticá-los um pouquinho, é ainda mais legal. Muito bom. Bom, falamos aqui sobre o trabalho, sobre as atividades físicas, vamos falar um pouquinho também sobre como é que você concilia isso, então, também, esse tripé, vamos chamar assim, com a família. Tem tempo aí? Você tem filhos? Como é que funciona? Como é que funciona isso? Eu sou casada e tenho um filho de 8 anos, o Felipe. E eu consigo conciliar tudo. Na verdade, eu tenho uma agenda bastante flexível, né? Porque eu trabalho por conta própria. Então, essa é uma... eu consigo conciliar minha agenda com a dele, consigo acompanhá-lo em algumas atividades, mas eu acho que o maior ponto de apoio que eu tenho é o meu marido, porque eu escolhi bem. E ele é um baita de um companheiro. Sim, então, agora que eu tive 15 dias fora, ele tocou tudo, com plenitude. Eu tenho com quem contar. Eu tenho uma rede de apoio que eu sei que eu posso ficar 15 dias fora, que tudo vai funcionar na minha casa. Óbvio que o Fê ficou com saudades, eu morri de saudades deles. Mas eu sei que as coisas vão fluir. Então, acho que ter esse ponto de apoio é fundamental para mim, para eu conseguir tocar minha carreira, pensar no futuro. Muito legal. E o Felipe já tá praticando algum esporte? Nossa, o Felipe pratica todos. Que você puder imaginar. Legal. E se tivesse mais horas no dia, ele praticaria mais. Ele gosta muito. A gente incentiva ele desde pequenininho, mas ele gosta. Ele faz Kung Fu há muitos anos, desde os 4. Ele entrou no Muay Thai recentemente, ele faz CrossFit Kids. Que legal! Ele faz natação no colégio e agora ele tá fazendo skate também.
Ah, legal, É que bem bacana. legal. Ou seja, esse aí não vai... É um não vai- atletinha. Não vai ter os quilinhos a mais. Você disse que veio para Indaiatuba. Veio de onde e quanto tempo tá aqui já em Indaiatuba? Eu nasci em Suzano, Aham. e aí desde que eu terminei a faculdade eu morei em São Paulo. E eu tô aqui em Indaiatuba já vai fazer 8 anos. E por 8 que anos. que você escolheu vir pra cá? Indaiatuba? Boa. Uma pesquisa na internet. Ah, que legal, hein? A gente estava em São Paulo, né? E o meu marido já trabalhava em home office, o Fê estava com 9 meses. E a gente tinha uma vontade de mudar para o interior para ter mais qualidade de vida, segurança, tudo que o interior proporciona. E aí fomos lá na internet, cidade com alto IDH, cidade segura. E aí a Indaiatuba cumpria todos os requisitos. Estrada boa, proximidade de São Paulo. E aí foi assim que a gente decidiu vir E para que cá. bom, tá vendo? O Google que legal. ajudou. Aí agradeço. Indaiatuba que ganha, Indaiatuba que ganhou uma com profissional certeza. renomada como você. Doutora, a gente já está chegando no nosso fim da entrevista e tem algum assunto que a gente não abordou que seria bem legal a gente abordar, sei lá, alguma dica, algum conselho, seja para a área esportiva, seja para o paciente comum. Tem alguma coisa que a gente poderia aprofundar um pouquinho mais? Eu acho que se eu puder deixar um recado, assim, para as pessoas, é que elas não tenham medo de se movimentar. Porque eu ouço muito, assim, uma pessoa que está muito sedentária. Ah, eu queria muito fazer um esporte, uma musculação, começar uma caminhada, mas eu tenho muito medo de me lesionar. Na verdade, o que lesiona é o sedentarismo, é a falta do movimento. Então, se você está sedentário, está precisando daquele estímulo para começar, só começa, porque isso vai te trazer todos os benefícios. Você se machucar por conta de um esporte é um passo muito lá na frente. Você já tem que estar exagerando, você já tem que estar passando do ponto, você tem que estar desrespeitando os seus limites. Nesse início, aí, se você tiver uma boa orientação, respeitar, comer direitinho, tentar dormir perto de 8 horas, se hidratar bem, as chances de você se lesionar são muito menores do que os malefícios do sedentarismo. Então, se você está precisando começar a se mexer, não tenha medo. Só começa. Só vai. Só vai. É isso aí. Doutora, como que te acha nas redes sociais? Eu tenho um Instagram, que é o Carla_Kian, que é meu sobrenome. E, na verdade, só esse que eu mexo. Não, TikTok, essas outras coisas eu não costumo usar. E o endereço do consultório? É a Clínica Leve, e ali, se você também clicar ali no meu perfil, você consegue o endereço dele na Rua Xingu, ali perto do Parque Ecológico. Ah, legal. Aí, Ó, hein, feito. chique. Já passa na consulta, já passa no parque fazer uma caminhada. Fazer uma caminhada, Óbvio. exatamente. Ginaldo, obrigado, viu, você, queridão? Estamos juntos mais uma vez juntos. aqui. Quero agradecer mais uma vez, doutora Carla. Muito obrigado. Um papo bem legal mesmo aí. E com certeza o pessoal quem é atleta está curtindo. Quem não é ainda Melhor se tornar. está curtindo também e vai se tornar, com certeza, porque esse papo ele incentiva muito as pessoas, né? Então, muito obrigado por ter aceito esse convite aqui com a gente. Eu viu? que agradeço pela atenção, pelo cuidado. Foi muito legal conversar com vocês hoje. Obrigado, doutora Carla. Aí, ó, lembrando pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui na TV7 Indaiatuba, ative o sininho, não perca os nossos programas. A TV7 Indaiatuba tá com uma programação completa, recheada de coisa legal. Nós temos agenda cultural, nós temos o Semana 7, nós temos também o Fala Prefeito, o Indaiatuba Podcast e o Momento Pipoca. Ou seja, é um monte de programa que tem lá mais de 50, 100 programas cada um desses, tá bom? Então, se quiser maratonar, quiser continuar aqui na programação da TV7, só passa o vídeo que você vai ficar com a gente. Ou então, perdeu algum dos nossos programas, também acessa as nossas redes sociais, é o @7indaiatuba no Instagram. Aproveita, deixa seu like e segue nós também, né, Guiná? Um beijo, um abraço, um cheiro. Daqui 15 dias a gente volta. Até mais.